eu creio muito que e você está sendo testado o tempo todo, né? Nós seres humanos, a gente veio para cá com um propósito, a gente veio para cá para cumprir uma missão. Quem acha que está aqui de agarra mesmo, está perdido. Vai ficar buscando a existência o tempo todo e vai entrar em depressão. A gente veio para cá para cumprir um propósito. Quando eu entrei no BOPE em 2009, eu tive uma ocorrência, minha primeira ocorrência, né? Um confronto, troca de tiro, aí caiu um fuzil e uma pistola, né? E dois elementos, infelizmente, vieram a óbito. 9 anos depois, eu fui acionado pelo Ministério Público, né? Isso aonde? No 39? Não, no BOPE. No BOPE mesmo? Em 2009, isso. 9 anos depois, estando lá no 2019, eu ainda estava no... 2017, na verdade, 2017, 18 e 17, eu fui acionado pelo Ministério Público. E aí, né, ele puxou essa ocorrência. E aí, em primeira instância, eu fui e ganhei, porque não tinha base, não tinha fundamento, mas aí subiu para uma segunda instância. E aí, mandou se rever o caso. E aí, cara, o que acontece? Nós somos profissionais, né? A gente faz tudo dentro de uma lei, senão estava todo mundo, né, sob júdice. Porque a quantidade de ocorrência que se faz é muito grande, cara. Porque, infelizmente, a violência está muito grande. E a gente chega num lugar e você tem qualquer favela do Rio de Janeiro que você chegar, você vai ser recebido a tiro. E lá, rechaçar a injusta agressão é o que a gente tem, né? Tá na Constituição. A gente está em prol da vida da gente e de outros, né? Pô, cara, e quando eu fiquei sabendo que eu estava sendo sob júdice, né, por causa de uma ocorrência de 8 anos atrás, cara, meu psicológico abalou, mas de uma tal forma que eu queria parar. Falei assim, cara, não acredito, eu fiz uma ação legítima, eu cumpri com o que tinha que fazer, eu fiz tudo direito. Mesmo sendo recruta, eu estava assessorado por uns caras que me orientaram, fizeram de forma... Mesmo entregando minha vida, porque foi no Alemão, cara, foi no Sereno, uma favela extremamente perigosa. Debaixo de tiro, cara, uma patrulha, um efetivo pequeno para a época. Eu falei assim, eu fiz tudo certo, meu. E por que eu estou sendo, né? Por que estão me imputando isso? Aí eu fiquei, cara, ali com aquela coisa na cabeça, pô, trabalhava, mas você sempre com medo. Por quê? Porque se você tiver medo na hora de tomar uma decisão, pode ser o momento entre a sua vida e sua morte. Você tem que ter certeza do que você vai fazer. E aí você começa a fazer o quê? Coisas simples que você fazia para tomada de decisão, você já não faz mais. Porque lá atrás tem uma luz acendendo. Pô, cuidado, cara. Você está sobre uma pressão e você pode, de repente, piorar essa situação. E aí eu comecei a ficar meio reticente em relação a operar. E isso veio se arrastando. Pô, Deus fez com que eu voltasse para o BOPE, foi Deus. Aconteceu uma situação lá no 39 que me fez voltar de novo a ter, né, o contato com o pessoal do BOPE. O Major Monteiro viu por causa dessa ocorrência, ele me chamou de volta para o BOPE. E quando eu bati lá no BOPE, eu falei assim, pô, aonde aconteceu o problema, eu estou de volta onde aconteceu o problema. E aí foi se arrastando mais ainda, né? Quando chegou em 2020, né, a primeira audiência. Aí eu fui no meu advogado começou a contar a história para mim lá, falando que era tranquilo, que estava de boa, tal, e aí você, pô, meu irmão, como é que tá de boa, cara? O Ministério Público te chamou e você vai pra júri, pô, tu vai sentar no banco do réu, um lugar onde você só sentou para ser testemunha e acusar. Você agora vai sentar num lugar onde você é o réu, você vai ser imputado. E se der ruim, meu irmão, é lá em cima. E aquilo ali me moendo, eu conversando com Deus, eu falei, caraca, pô, mas eu fiz certo e tal. E quando chegou, acho que foi 2020 ou 2021, eu fui lá sentar lá no banco do réu. Pô, e ali eu botei a farda do BOPE e falei assim, não, cara, eu vou fardado, irmão. Vou fardado porque eu estava em serviço, eu fiz algo em serviço, eu fui legitimado pelo meu comandante, eu cumpri uma missão que tinha uma ordem de serviço, eu fiz o que deveria ter sido feito, assumi a responsabilidade, né? E tô aqui, e vou lá, e sentei lá. Mas antes de chegar e sentar, eu, junto com o cara que estava comigo, eu cheguei na sala lá, né? Fui lá ali no Tribunal de Justiça. Foi lá no Tribunal de Justiça. Cheguei lá no Tribunal de Justiça, parou uma viatura, subi. Aí eu sou um cara, meu irmão, fardado. Eu aprendi que não adianta você ser brabão para todas as pessoas. Você tem que ser brabo para uns que merecem, para outros você tem que ser
amistoso, Cordial. né? Cordial. Eu fui amistoso. Bom dia, boa tarde, falei com todo mundo, como sempre fiz. Tinha um senhorzinho sentadinho lá no cantinho, com a perninha cruzada, um papelzinho no bolso aqui assim, né? Aí eu falei, tudo bem, meu senhor? Boa tarde, boa tarde. Aí eu falei com ele, sentei. Aí perguntei ao cara, que hora que é o evento aí? Aí o cara falou, pô, tu já tá quase na hora. Aí tu tinha que sentar lá naquele plenário, né? Aí tinha os juiz, promotor e tudo mais, tu tinha que sentar naquele banquinho lá, chato, lá no meio de todo mundo para ser ouvido. Mas antes disso, eu sabia, eu tinha só visto. Antes disso, eu tô parado assim, o coroinha levantou, veio na minha direção, pegou um papel. Só tava você, só foi tava eu, você. O cara, eu que tava comigo, meu parceiro, que tava acusado junto comigo. Sim. Eu, e somos 2 acusados, né? E tinha as testemunhas. Então, uma dessas testemunhas eu não sabia, mas era o coroinha. O senhor lá, né, com todo respeito. O senhor veio na minha frente, e falou assim, com o papel na mão, olhou assim o papel. Você que é o Wallace? Wallace, sim, assim, assado? Eu falei assim, sou sim, senhor. Ah, tá, você tá na ocorrência da morte do meu filho? Aí eu, caraca, mano, meu coração bateu. Eu falei assim, é o senhor que é o pai do menino que faleceu? Ele falou assim, sim, sou eu, sim. Foi você que matou meu filho? Eu falei assim, eu olhei para ele assim, levantei. Assim, infelizmente, eu vou ter que falar pro senhor que eu cumpri com o meu serviço. Eu fiz o que eu tinha que fazer naquela hora lá, né? Sinto muito por ter sido seu filho, mas eu fui cumprir a lei, eu estava representando o Estado. Ele, não, meu filho, eu não estou te criticando, não. Não, eu estou falando isso porque eu só queria saber o horário, porque eu já estou aqui um tempinho, mas eu não estou te criticando, não. Você fez o certo, meu filho. O meu filho, ele não foi um bom filho. Eu tenho 2 filhos. Um é engenheiro e ele, né, morreu pelo tráfico, na verdade. Foi o tráfico que matou meu filho. Não foi você, não. Foi o tráfico que matou meu filho. Eu já não aguentava mais. A mãe dele, depois que morreu, sentiu um alívio. Então, você só fez o que você tinha que fazer. Ele deu tiro no Estado. Você só se defendeu. Então, não fica preocupado, não. Vai dar tudo certo. Aí eu falei assim, caralho. Aí ele me deu confiança, porque eu já estava, lógico, cara, você se sente desconfortável com uma situação dessa. Aí ele ficou ali, eu não quis mais conversar, eu fiquei ali fazendo minhas orações, né, conversando com Deus. Eu já estava muito, né, nessa minha vertente de estar ali, né, conversando com Deus o tempo todo. E eu perguntando para Deus o que eu tinha que aprender ali, né? O que eu tinha que aprender ali naquele momento. Hoje eu pergunto tudo que eu tenho que aprender. E aí chamou a gente, né? Aí começou, ele sentou lá, aí o juiz chegou, perguntou o que ele sabia. Aí ele falou que não sabia de muita coisa, mas sabia que o filho dele portava uma pistola. Eu falei, né? Portava uma pistola, que o filho dele andava com uma pistola realmente, que o filho dele fazia parte do tráfico. O filho dele ele já sabia que a qualquer momento ele podia morrer. Que o filho dele podia morrer. E o juiz falou que se ele... perguntou as considerações dele, ele falou assim, não tem nada a declarar, meu filho só morreu porque ele não obedeceu, porque eu tenho um filho que hoje é um homem de bem, e tenho ele que morreu, que trazia prejuízo para mim e para minha esposa. Aí o juiz, você não tem mais nada a declarar? Então tá bom. Aí ele olhou assim, levantou, veio na minha direção, eu estava sentado lá no banco lá do IGEL lá, ele veio na minha direção, apertou minha mão e falou assim, meu filho, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Você só fez a sua parte. E falou isso para todo mundo ouvir que estava lá dentro da sala de aula. Ele alegou na frente do juiz e da promotoria que ia dar tudo certo para mim, né? Ia dar tudo certo para o colega que estava lá sob júdice também. Aí aquilo ali o juiz ouviu, a promotora também ouviu. Aí ele saiu, aí o juiz, no final das considerações dele, falou assim, cara, eu nunca vi isso, inclusive eu guardei até esse resultado, eu fui absolvido, né? E o cara falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. Ele poderia muito bem estar falando mal do Estado, falando mal do policial, xingando o policial porque matou, porque existe um vínculo afetivo dele com o menino, porque ele poderia não entender as circunstâncias e poderia estar denegrindo o policial, denegrindo o Estado, denegrindo a polícia. Mas não, ele foi um cara consciente e reconheceu que foi um erro do filho dele e que a justiça seria feita no caso, né? E, poxa, cara, eu com aquele medo todo, o que eu aprendi? Por mais que você tenha medo, né, de fazer alguma coisa, quando você faz o certo, quando você
faz algo que está determinado para você fazer por Deus, uma missão, né? Deus deu essa missão para a gente. E se você fizer certo, ele te dá respaldo no final. Então, o meu respaldo foi esse, cara. Eu podia ficar preso 30 anos, hein? Se tudo der errado, era 30, né? Excedendo aí alguma coisa. E até a ver com a numérica, né? Pra eles pegava 26 e tudo eu pegava 30. Eu não tinha. Mas graças a Deus, cara, pô, cara, aprendi muito com essa ocorrência. Essa ocorrência foi uma ocorrência onde eu entendi que realmente eu estava fazendo o que eu nasci para fazer, né? Eu nasci para ser operações especiais e cumprir com esse papel que eu cumpro social hoje. E entendo que isso me tornou mais forte nesse cumprimento desse dever. E todas as coisas que eu faço hoje, cara, eu sempre me pergunto o que eu tenho que aprender e o que eu tenho que ensinar, na verdade, né? Porque quando você fala a verdade, quando você faz o certo, você põe uma cerca do teu lado direito, do teu lado esquerdo, que vai te proteger em algum momento da tua vida. Vai te proteger. Então, e o que você faz tem que estar congruente com o que você fala. Né? Porque você pode ter os seus erros no meio do caminho, mas se você tiver a intenção boa, no final tudo dá certo, cara. É isso.